Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 15. Porção essa da palavra de Deus conhecida como o Cântico de Moisés. Êxodo capítulo 15, eu lerei dos versículos 1 a 21, e essa será a porção da palavra de Deus, sobre a qual meditaremos nessa manhã. Êxodo 15, de 1 a 21, essa é a inerrante palavra do Senhor. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o céu. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor dos exércitos é o seu nome. Obrigado por fazer de Moisés não apenas o libertador do seu povo, um grande líder, profeta, mas também um salmista. Lemos acerca do Salmo 90, uma oração de Moisés, incluída no livro dos Salmos corretamente.
E vemos agora, ó Deus, o que o teu Santo Espírito inspirou aquele homem a escrever logo depois daquela grande vitória que marca a história de toda a humanidade. Toda a humanidade, ó Deus, pelo menos a sua maioria, conhece a história do Mar Vermelho aberto para o povo de Israel e fechado para destruir os ímpios e os inimigos de Deus. Ó Deus, mais do que essa vitória conhecidíssima, nós queremos que a vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário seja conhecida. E é por isso que nessa manhã eu te rogo que essa vitória do Senhor Jesus Cristo, nosso general, se faça conhecida mais uma vez nessa manhã, para que aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como o general de suas vidas, possam nessa manhã se converter a Ele e terem suas vidas completamente salvas do inimigo das nossas almas. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Nós que já somos teus guerreiros, ajuda-nos a realmente entender que o Senhor é homem de guerra e que vai nos levar à santa paz completa naquele grande dia. Em nome de Cristo Jesus, o nosso guerreiro, o nosso capitão, é que nós oramos. Amém. Amém. O hino da França, chamado de A Marseillaise, é um dos mais conhecidos em todo o mundo. Ficou bem conhecido agora, mais uma vez, por causa da vitória da França na Copa do Mundo. Mas uma das maiores expressões desse hino se encontra no filme Casablanca. Se você ainda não assistiu, eu convido você a assistir esse filme antigo, em preto e branco, que não parece tão atraente nos nossos dias de filmes em 3D. Mas por favor assista pelo menos a cena em que soldados alemães invadem um bar, um restaurante famoso no filme, e eles tomam ali também um piano bem famoso no filme, em que o instrumentista Sam tocava uma música sempre para agradar os seus ouvintes e os personagens principais. Os alemães nazistas então tomam aquele piano e começam a tocar um hino patriótico. Não é o hino alemão, mas um hino patriótico chamado A Guarda do Reno, que remontava a um incidente de conflito com a própria França. Então, para você entender o contexto, Casablanca é um filme que se passa no Marrocos, na época da Segunda Guerra Mundial. Nazistas tomaram conta ali daquela região e estão mostrando para a França, então, o quanto eles, alemães, são superiores. Marrocos ali, habitado por vários franceses. Tem, então, nesse restaurante, muitos cidadãos franceses ali humilhados diante daqueles soldados alemães cantando e tocando aquele hino. Mas é exatamente nesse momento que um dos personagens principais do filme se levanta, vai até uma orquestra, sim, aquele local tinha uma orquestra, uma banda, o que seja, e os incitou então a tocar a Marseillaise. Disse: vamos começar então agora a cantar o nosso hino, o hino da França. E a cena é impressionante. Eles começam a tocar, o restaurante inteiro começa a cantar, e os nazistas tentam cantar mais alto, mais forte, e de repente o restaurante todo domina a situação. A Marseillaise é exaltada, e os nazistas, humilhados, se calam e param de tocar. Eles cantam o hino inteiro, orgulhosos, bradando, e no final começam a gritar: Vive la France! Vive la France! Viva a França! Viva a França! A música faz isso conosco. Eu já vi muitos de vocês cantando ao Senhor aqui, e cantando o hino nacional brasileiro.
E eu não vejo a mesma empolgação. Eu já vi muitos de vocês, talvez num jogo da Copa do Mundo, se levantando, colocando a mão no peito e rasgando suas gargantas, inclusive naquela parte do hino que diz: ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Mas chegam aqui, muitas vezes até se calam, cantando hinos que dizem que vencendo vem Jesus. O que a música faz com a alma humana? Por que será que Deus escolheu e determinou que música estivesse presente, não só no culto a Ele principalmente, mas em toda a nossa vida? Por que deixar para nós um saltério inspirado, com 150 músicas que deveriam fazer mais parte das nossas vidas, e tem sido completamente negligenciado, esquecido e até vilipendiado por alguns? Meus irmãos, não é à toa que nós vemos aqui uma prosa maravilhosa em Êxodo 14, nos falando a respeito de como Deus derrotou os egípcios no Mar Vermelho. Essa prosa agora se transformando em poesia, em música, em hino de vitória. Só essa transição já seria suficiente para nos mostrar o quanto a música é importante para a vida do cristão. Principalmente no sentido de nos lembrar quem Deus é, os seus grandes feitos. E como não devemos apenas cantar essas coisas, e cantar a Ele, exaltar o seu nome, mas viver a partir daquilo que nós cantamos. É exatamente esse o contexto. Nós já vimos em prosa a vitória do Senhor e agora veremos em poesia e música essa mesma vitória. Moisés escreveu o Salmo 90, tido como uma oração, e ele também escreveu esse cântico que nós precisamos resgatar em nossas comunidades, sem dúvida alguma. O que nós aprendemos então nesse trecho do livro do Êxodo é que homens e mulheres, salvos pela graça de Deus, devem expressar, sim, por meio de música e tantas outras manifestações, sua gratidão a Deus. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Homens e mulheres, todos, a comunidade toda de Israel, salvos pela graça de Deus, expressando por meio de música, e nós veremos também por dança, a sua gratidão a Deus. É uma música, não teria como ser diferente. Infelizmente, nesses momentos, nós vemos como é ruim nós não termos acesso de forma mais direta ao hebraico. Nós não conseguimos perceber a estrutura da música de forma direta. Nós não conseguimos perceber muitas rimas da música, da poesia. Mas isso não nos impede de, graças a Deus, termos essa música traduzida para nós adequadamente no português, e assim entender então que por suas estrofes o Espírito Santo nos mostra quem Deus é, o que Ele faz e o que Ele ainda fará por nós. E por isso devemos ser gratos e cantar alegremente a Ele. A primeira estrofe, então, nós vemos já do versículo 1 até o versículo 6. Essa estrofe nós chamamos de: o Senhor é homem de guerra. O Senhor é homem de guerra. Versículos 7 a 13 se constituem a segunda estrofe. Aqui nós vemos que o Senhor, Ele é glorificado em santidade. E finalmente a última estrofe, dos versículos 14 a 19,
nós vemos aqui que o Senhor reinará por todo o sempre. O sermão não termina aqui, o sermão termina com uma espécie de pós-lúdio ou uma situação que explica, não só para aqueles dias, mas principalmente para nós, como homens e mulheres, devem cantar ao Senhor, expressando a sua gratidão diante de tão gloriosa salvação. Vejamos então a partir da primeira estrofe da música em hebraico, aqui traduzida para o português, nos versículos 1 a 6. O Senhor é homem de guerra. Leamos a partir do versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Essa é a primeira estrofe. A primeira estrofe que começa na metade, na metade ali do versículo 1, sendo a primeira metade do versículo 1, então, o contexto. Vejam que aqui nós temos: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram. É um cântico corporativo. Todo Israel está cantando. Não é Moisés o compositor, talvez trazendo algum cantor, cantando à parte. Todos cantaram. É uma resposta imediata ao que aconteceu. Isso é importantíssimo para entendermos, inclusive, a última parte da música. Quando já se falava sobre coisas que naquele momento não tinham acontecido ainda. Como é que pode ser isso? Então vejam aqui então, que a música ela não é apenas aquilo que nos leva a uma determinada atitude, nos empolga e assim por diante, mas é algo que pode ser e deve ser a resposta àquilo que foi feito em nosso favor. E aqui então nós vemos claramente que Moisés é usado pelo Espírito Santo para mostrar aquilo que Deus fizera e que a nossa resposta a Ele é imprescindivelmente por meio dessa música, ou de qualquer música. É engraçado, eu tratarei disso no nosso último ponto, mas já adiantando. Se você ainda não entende a estrutura da liturgia aqui, entenda que nós fazemos o que fazemos porque as Escrituras Sagradas nos ensinam isso. Quando diz que nos nossos documentos que a liturgia é prerrogativa, exclusiva do ministro da palavra, isso não quer dizer que o pastor Broto ou qualquer outro chegam aqui e ao seu bel prazer estabelecem um sistema e uma estrutura. Não. O ministro da palavra é o responsável por isso, guardado e vigiado pelo conselho da igreja e pelos próprios membros, fazendo exatamente aquilo que a Bíblia ensina enquanto forma, como modelo, para cultuarmos ao Senhor. É por isso que nesse culto você sempre vai ouvir Deus falando primeiro. E nós respondemos. Deus fala durante todo o culto, principalmente naquilo que estamos experimentando agora. E nós respondemos em música, vamos chamar hoje de sacra. Por que isso, meus irmãos? Porque precisamos fazer uma observação. O nosso Supremo Concílio acabou de se reunir durante toda essa semana que passou.
estão tendo, provavelmente agora, o culto de encerramento. E um dos documentos que subiram ao Supremo Concílio foi uma consulta a respeito de música secular em cultos da igreja. Talvez você estranhe como é que um documento como esse pode subir uma coisa tão óbvia. Ora, em nossas igrejas, algumas igrejas da nossa denominação tocam músicas do Titãs, outras músicas populares bem conhecidas, no culto a Deus. Por isso, então, a consulta, provavelmente um presbitério da região, querendo entender quando foi que Deus, na sua palavra, permitiu que músicas não sacras estivessem no meio da sua santa adoração. Olhando para aquela situação, eu sei que se vocês estivessem lá na reunião, provavelmente a decisão seria diferente. Porque eu sei que na cabeça de vocês ainda está passando algo como é que nós podemos estar discutindo se música do Titãs pode ou não estar no culto sagrado. Mas a decisão ali foi que a comissão de inologia da nossa denominação vai estudar mais a fundo agora para trazer uma resposta mais contundente e embasada. Eu não estou dizendo que a comissão vai, de uma maneira vil, permitir esse tipo de coisa, não. Mas muitas vezes as respostas deveriam ser mais óbvias a respeito daquilo que claramente a Bíblia nos ensina a respeito do que é música devida em resposta a Deus, especialmente no seu culto solene. E essa aqui, sem dúvida alguma, é uma música devida. É uma música inspirada. É uma música que deve estar nos nossos cultos de forma mais frequente. Você vê então aqui que logo no início Moisés, mesmo que usando a primeira pessoa do singular, ele canta como um representante e todos cantam juntos. Para que a música seja corporativa, ela não precisa necessariamente estar na primeira pessoa do plural. Nós cantamos como um corpo e podemos cantar, sim, na primeira pessoa do singular. Estamos cantando juntos. Essa é a nossa letra, essa é a nossa fé, essa é a nossa gratidão. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Vejam aqui como há uma ligação clara entre o que é o cântico, por que ele existe e o que ele me leva a fazer. Vejam que o texto diz: o Senhor é o meu cântico. Há uma relação direta entre as letras, e poderíamos dizer até o ritmo também, do que nós fazemos com o que é o Senhor. Mais uma vez, se nós entendemos que as Sagradas Escrituras refletem o caráter e os atributos de Deus, obviamente as nossas músicas devem ser escrituras sagradas, e quando não são, literalmente, baseadas totalmente nisso. E aí, essa relação do Senhor sendo o cântico sendo o Senhor ou representando-o diretamente, isso diz respeito à nossa salvação. É por isso que você canta. Você não canta para espantar os males. Você canta porque você foi salvo.
E você canta exatamente para que o Senhor Deus saiba e entenda o quanto você entendeu o que é essa salvação, como foi essa salvação, o que isso tudo representa na sua vida. Isso é louvor. Louvor não se resume à música ou ao cântico. Tudo é louvor. Todos os atos de um culto louvam a Deus. Mas quando nós cantamos, nós estamos louvando também. E mais uma vez eu lhe pergunto, como é que você canta? Vocês já me ouviram falar isso diversas vezes, eu não vou me cansar de repetir. Eu não consigo entender como é que você consegue entrar num culto a Deus sendo salvo por Ele e não cantar ao Senhor. E não abrir os seus lábios. Eu quero trazer a você um desafio maior nessa manhã. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 106. É um desafio. Eu espero que isso não seja verdade na sua vida, mas eu preciso lhe dizer isso. Salmo 106, versículos 7 a 12. Dizem assim: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. O versículo 12, obviamente, diz respeito a essa transição do capítulo 14 ao capítulo 15 de Êxodo. E a transição é clara. Eles creram e por isso cantaram. Qual é o meu desafio para você hoje? Eu quero estar errado, mas pelo menos me dá a impressão de que se você entra no culto a Deus e não consegue abrir a sua boca para louvar ao Senhor em cânticos de resposta a Ele, pode ser que você nunca tenha crido na sua vida. É muito provável que você tenha feito uma falsa profissão de fé. Eu não estou afirmando que se você não canta, você não é salvo. O que eu estou afirmando é que eu não entendo como você, sendo salvo e tendo crido, não canta. E é o meu dever dizer isso para você nessa manhã, para que você então, em particular, que seja, busque a face de Deus e pergunte a Ele como você, sendo salvo, não canta ao Senhor. Talvez você precise de salvação nessa manhã. Não simplesmente para cantar louvores a Deus, mas para livrar a sua alma da morte eterna. É por isso que nós cantamos também. Porque nós sabemos o que nos aguardava. E agora o que nós temos em Cristo Jesus. Nós devemos cantar, nós devemos louvar porque nós cremos, e se nós cremos é inevitável que nós cantemos. E quando nós voltamos para Êxodo 15, nós vemos no final do versículo 2, o Senhor já está sendo descrito,
E a descrição continua aqui quando diz: Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Olha que ligação maravilhosa. Vocês se lembram que quando Deus aparece no contexto do início do livro do Êxodo, é nos dito que ele se lembrou do pacto que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos anos, centenas de anos haviam se passado. Mas Deus agora então vai cumprir a sua promessa que ele havia feito aos pais. E é inevitável então que a música de Moisés e a nossa música ela seja pactual. Ele é o Deus de meu pai. Sabe por que nós cantamos hinos e não apenas corinhos? Eu tive uma experiência nos Estados Unidos que, graças a Deus, eu não tenho visto no Brasil, espero que nunca aconteça. Mas em uma igreja que nós começamos a frequentar ali, porque começamos a trabalhar no orfanato e aquele orfanato era sustentado por essa igreja, então, naturalmente, começamos a frequentar ali. Mas se eu pudesse decidir, eu não teria frequentado. Por quê? Porque aquela igreja, assim como várias outras nos Estados Unidos, elas estão começando a fazer algo que se chama culto tradicional e o culto contemporâneo. E lá, diferentemente daqui, o culto mais importante é o da manhã. Então, quando as igrejas lá têm só um culto no domingo, o culto é matutino e não tem nada à noite. Aqui no Brasil, quando uma igreja tem só um culto, é à noite, geralmente, não tem nada de manhã, só a escola dominical. Enfim, nessa igreja, às 8 da manhã, iam os velhinhos, todo mundo ia de terno, até o pastor, só tocava o piano e os hinos vagarosos, tradicionais, aquele culto que parecia um funeral, ou seja, o museu. Aí tinha a escola dominical no meio, e às 11 da manhã, o culto contemporâneo, guitarra, bateria, o pastor tira o terno, é a mesma mensagem. Mas a mensagem de 8 da manhã é: assim diz o Senhor. E a mensagem do culto contemporâneo é: o cara lá de cima disse pra gente e tal. O culto contemporâneo, agora os jovens, a galera. E é interessante que muitas vezes os pais iam para esse culto e os filhos iam para esse culto aqui. Eu não estou falando de uma igreja emergente, fora da nossa tradição, uma igreja presbiteriana, que poderia ser comparada em termos de denominação com a nossa denominação. Mostrando exatamente, então, o defeito que nós temos de tentar separar essas coisas ou achar que sermos relevantes à cultura é termos um culto contemporâneo. Isso não existe porque não é bíblico. Mais uma vez eu reflito aqui a ideia de que não é o meu gosto ou o seu gosto, é o gosto de Deus. E aqui Moisés deixa claro para nós quem é esse Deus. É o Deus de meu pai. Nós cantamos hinos e os mais velhos aqui não precisam se orgulhar disso demasiadamente, porque algumas músicas contemporâneas são adequadas ao culto, sim. Mas nós não cantamos apenas elas, porque nós cantamos aquilo que os nossos pais cantavam. Eu não tenho esse privilégio que você tem, de dizer que você canta hoje uma música que o seu bisavô cantava, porque você é a quarta, quinta geração de presbiterianos. Eu não tenho esse privilégio, você tem. Mas eu e você temos um privilégio ainda maior, independente
de sermos presbiterianos ou não, quando nós cantamos uma música como essa, ou um salmo, nós estamos cantando aquilo que os nossos velhos pais cantaram, e eles não têm nada a ver conosco em termos de sangue, é pela fé. É porque nós cantamos a respeito do mesmo Deus, nós cantamos para o mesmo Deus, porque Ele é o Deus de meu Pai, Ele é o Deus do pacto. Os nossos filhos e as próximas gerações, até a volta do Senhor Jesus, vão continuar cantando, não uma música antiga ou uma música contemporânea, mas músicas que exaltam a Deus e demonstram a nossa gratidão pela sua salvação. Porque, além de ser um Deus pactual, de geração em geração, o Senhor é homem de guerra. Aí é onde eu desafio nós compararmos salmos, por exemplo, ou um cântico como esse, que é um salmo, e as músicas contemporâneas. Você vê salmos mostrando quem Deus é, todos os seus atributos, o que Ele faz com inimigos. Nós ficamos até inibidos de cantar, tentamos relativizar um pouco, era naquela época, hoje não dá mais para cantar isso. Enquanto músicas que supostamente são feitas para atrair pessoas, não dizem essas coisas. Até músicas que eu lembro de cantar na minha juventude, lá em Brasília, pelo Senhor marchamos sim, o nosso general é Cristo, a gente bate continência, marcha, faz um monte de coisa. Mas era num contexto de acampamento, aquela coisa meio jocosa. Porque a gente não sabe o que é guerra, gente. Talvez você saiba, talvez você tenha passado por uma experiência assim. O nosso hino, querendo ou não, reflete um pouquinho ali o que aconteceu no nosso momento de independência, mas você sabe que o Brasil não é um país acostumado com guerra. Nós não temos muito essas tradições. E quando nós olhamos para outros países que têm essa tradição, aí eles conseguem entender um pouquinho melhor o que significa esse termo. O Senhor é homem de guerra. Depois veja a letra dos países ali da ex-Iugoslávia, Bósnia, Sérvia, Croácia. Algumas pessoas perguntam, né? Por que a cor vermelha na bandeira? É sangue, menino, isso aqui é sangue. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor ser homem de guerra pode chocar a muitos hoje, tentando argumentar, mas o Senhor é homem de guerra no Antigo Testamento, agora Ele é homem da graça. O Novo Testamento nos diz em diversos lugares que nós estamos em guerra. Que o Senhor Deus é chamado como o Senhor dos exércitos. Nós não ensinamos aos nossos menininhos, desde cedo, de forma não proposital, que eles são soldadinhos de Jesus. É porque o Senhor é homem de guerra e isso fica evidente aqui. Até o versículo 6, de forma física e concreta, Ele destrói os inimigos. E isso fica marcado na música. A outra função da música é sim de marcar na história, marcar em nossos corações, em nossas mentes, o que realmente aconteceu. E o Senhor destruiu, nós vimos isso, Ele afogou, Ele matou, Ele aniquilou. Essa cena ficou bem clara para nós na semana passada. Corpos e mais corpos nas praias ali do Mar Vermelho. Essa é a imagem que o Salmo, que essa música está nos passando mais uma vez.
quer dizer que agora a gente tem que pegar em armas e causar uma revolução e sermos sanguinários e justificarmos os videogames de guerra e a nossa violência extrema. Não! Nós vimos aqui como todas essas coisas ferem o 6º mandamento. Mas o mesmo mandamento, estudado aqui à luz dos nossos catecismos, nos ensinam que esse Senhor é homem de guerra, tanto na antiga aliança como ainda hoje, onde guerras justas não apenas podem ser, mas como devem ser declaradas. Será que esse caráter de Deus, ele é refletido nas nossas vidas? É isso que a segunda parte da música, a segunda estrofe nos ensina. Sabe por que você gosta tanto de filme de zumbi, ou de série de zumbi? É porque nós temos uma necessidade de matar, de atirar. Eu tenho necessidade de ser um sniper em cima de uma torre, atirando a cabeça de alguém. Mas o zumbi pode matar, ele já está morto. É por isso que esses filmes chamam tanta atenção, porque você pega em arma e pode matar. Sim, nós temos uma necessidade de matar aquilo que se levanta contra Deus. E a primeira parte da música, ela é mais concreta, mais física, mais histórica, nos levando agora a uma realidade na sua segunda parte, que é bem mais espiritual. E essa relação nós vemos ao longo de toda a Bíblia. Guerras do povo de Israel na antiga aliança não eram apenas para proteger território ou ganhar território. Eram para demonstrar o poder de Deus no domínio de toda a terra e a sua grande salvação na destruição dos seus inimigos. Isso precisa ficar evidente em nossas vidas. Não há salvação ou libertação do povo de Deus sem destruição de seus inimigos. Não há. Se nós fizéssemos o plano de salvação, talvez seria diferente. Mas não foi assim que Deus designou todas as coisas. E a música reflete isso. Então essa grande vitória, por meio do homem de guerra que é o Senhor, destruindo sim, concretamente e fisicamente os nossos inimigos, nos leva agora a entender que o Senhor é glorificado em santidade. Aí eu digo para vocês pegarem em armas. Vamos ver para quê? Leamos agora dos versículos 7 a 13. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Palavras da poesia que ecoam em nossos ouvidos: santidade, santidade, santidade. Para isso eu lhe digo: pegue em armas. Veja que aqui na música a imagem física da destruição continua, como se fosse obviamente a continuação da primeira estrofe, mas ela logo se transforma da demonstração espiritual do que tudo isso significa. Para onde aponta tudo isso? Mais uma vez eu insisto, quando o Senhor Jesus Cristo, em guerra contra o inimigo, ele, por exemplo, expelia o demônio de alguém,
Não era simplesmente para livrar aquela pessoa, mas era para mostrar o seu poder sobre o inimigo. É guerra. E essa guerra nós não temos enfrentado como deveríamos. Eu mato zumbis no videogame, eu torço pelo mocinho matando zumbis na televisão, mas o zumbi do meu pecado eu não mato. Esse monstro, essa coisa asquerosa, nojenta, que eu pratico, que eu sei que está errado, eu não mortifico, eu não mato, eu não luto contra. Hebreus nos ensina que na nossa luta, na nossa guerra contra o pecado, não temos resistido até o sangue. Por isso que nós vemos na música que não é qualquer vitória. Não é uma vitória meramente física, é uma vitória espiritual. Mais uma vez a música nos lembra que a luta é contra ídolos. Ó Senhor, quem é tu? Quem é como tu entre os deuses? O mar, um grande ídolo, assim como o rio Nilo e tantas outras coisas, se voltaram contra o povo do Egito. É isso que os nossos ídolos fazem. Eles nos enganam e se voltam contra nós, causam a nossa destruição, nos levam para o inferno. Mas hoje somos lembrados então, em música ao Senhor, de lutarmos contra os nossos inimigos mais íntimos, os nossos ídolos do coração, e que muitas vezes já estão externamente representados em nossas vidas. O louvor do Senhor, então, aqui, ele está refletindo a sua santidade. Essa música, ela reflete completamente os atributos de Deus. Não é só o amor de Deus, não é só a graça de Deus, não é só a salvação de Deus. Quando nós analisamos aquilo que nós chamamos mais uma vez de corinho, ou música contemporânea, os atributos de Deus devem ser ali o nosso padrão. Louvar a Deus pela sua graça maravilhosa é fácil. Louvar a Deus pela sua ira. Louvar a Deus porque Ele é santo e Ele destrói. E eu não deveria, nem poderia estar cantando a Ele aqui. Ele é fogo consumidor, mas eu canto por causa da obra de Jesus em meu favor. A música, então, reflete completamente isso. E só deveríamos cantar aquilo que realmente é digno do caráter de Deus. No final dessa porção, dessa estrofe, nós vemos isso no versículo 13, já nos levando para a próxima estrofe agora. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Olha que interessante, o versículo 13 diz que com beneficência Deus salva o povo, mas o povo não fica ali. O povo passou pelo mar, viram os inimigos destruídos e mortos na praia, agora eles vão continuar marchando. Eles vão continuar indo para a terra prometida. Na verdade, indo para adorar a Deus no deserto. A terra prometida era depois. O objetivo primordial, ou primeiro, era adorar a Deus no deserto. É isso que eles vão fazer. E é isso que nós cantamos. Deus nos salvou e está nos guiando para a sua habitação em santidade. É para lá que você quer ir. Por isso que o Salmo de número 15 diz: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Aquele que tem as mãos limpas. Qual foi a última vez que você cantou o Salmo 15? Talvez você nunca tenha cantado na sua vida. Você consegue ver
importância de nós resgatarmos o saltério. Você vê a importância de nós entendermos que isso não é apenas uma ideia reformada e assim por diante, é uma ideia bíblica, que reflete principalmente quem Deus é e o que Ele continua fazendo em nossas vidas. O Salmo 15 já está traduzido e musicado para o português. Por que é que nós nunca o cantamos aqui? Vários outros salmos, graças a Deus, têm sido recuperados. A igreja presbiteriana, em sua história, ela sempre teve um saltério e um inário. Cadê os saltérios? O Senhor está nos levando para a habitação da sua santidade. E a última estrofe nos diz exatamente isso, versículos 14 a 19. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia, ora os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará por todo o sempre. Já já a gente vê o versículo 19. Você está vendo aqui a diferença de tempos verbais? A primeira parte da estrofe, os verbos são praticamente no passado e alguns até no presente, mostrando que algo já tinha acontecido ou estava acontecendo. Mas eles estão cantando essa música à beira-mar, diante do mar, vendo os corpos mortos no outro lado, imediatamente. E aí você vê a dificuldade que nós temos de realmente entender a Bíblia como ela é, e a gente começa então a elocubrar. Veja bem, a primeira parte do cântico foi cantada ali, mas depois eles acrescentaram isso, e assim por diante e tal. Irmãos, eles cantaram tudo isso ali à beira-mar. Porque o Senhor Deus, Ele é um Deus que nos fala a respeito do futuro das coisas como elas já tivessem acontecido. Você tem isso claramente em Romanos capítulo 8. Quando Paulo fala que aqueles a quem Ele chamou, Ele também justificou. Aqueles a quem Ele justificou, Ele também glorificou. Quem aqui já está glorificado? Eu acabei de dizer que nós estamos lutando contra o pecado ainda. Até a morte, até o sangue. Nós estamos lutando contra o pecado. Não tem ninguém glorificado. Mas a nossa salvação em Cristo nos garante que seremos glorificados inevitavelmente. E é exatamente isso que está sendo demonstrado aqui. O povo de Israel, ele passaria pela Filístia, ele passaria por Edom, ele passaria por Moabe, e aqueles povos são declarados aqui como já estando temerosos. Nós vemos Raabe falando para os espias: como é que eu não vou temer esse Deus? Ele abriu o mar vermelho para vocês. O Senhor Deus aqui garante para nós a vitória, mesmo que ela não tenha acontecido ainda. É por isso que eu chamo essa estrofe de: o Senhor reinará por todo sempre. Ele já está reinando, mas muitas coisas ainda não se consumaram completamente. Essa é a nossa caminhada cristã. É por isso que eu vou caminhando altaneiramente, apesar das distrações, das circunstâncias negativas, apesar de parecer que nós não estamos ganhando. A igreja é vitoriosa, as portas do inferno não estão prevalecendo contra ela. Sim, não estão. Sim, a igreja é vitoriosa.
Sim, a vitória final está chegando. Os inimigos não vão apenas temer, eles vão ser completamente destruídos. Porque o Senhor Deus vai nos introduzir naquilo que aqui é chamado mais uma vez, na habitação do santuário dele. Essa é a nossa escatologia. Essa é a nossa doutrina dos últimos dias. O que nós estamos fazendo aqui na terra? Nós estamos caminhando, tentando levar conosco o maior número de pessoas possível. Isso é guerra. Quando você evangeliza alguém, é guerra. Quando você testemunha do Senhor Jesus Cristo, é guerra. Quando você defende a sua fé, é guerra. E a vitória já é nossa. Ah, mas a pessoa não se converteu, o evolucionismo continua crescendo e tantas outras coisas. A igreja já venceu. E nós continuamos crendo e fazendo aquilo que devemos fazer, porque nós andamos por fé e não por vista. Nós somos chamados não apenas a cantar ao Senhor, mas viver de acordo com a música que nós cantamos. O versículo 18 diz: o Senhor reinará por todo sempre, faraós passarão, presidentes passarão, nações cairão. O Senhor Deus reinará por todo sempre, e com Ele a sua igreja, e com Ele os vitoriosos em Cristo Jesus, e com Ele aqueles que marcham com o general Jesus Cristo. O versículo 19 então fecha a música dizendo: porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavalarianos entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. O tema, ele é introduzido, ele fecha a música como se fosse um refrão, e essa é a nossa fé. Nós não estivemos lá, mas nós passamos por um êxodo, e constantemente então os nossos inimigos se levantam contra nós para tentar nos fazer esmorecer, e a nossa resposta deve ser sempre: eu caminho exclusivamente de acordo com a palavra de Deus. Ela é a minha única regra de fé e prática. Fé na vida e prática na vida, e fé e prática principalmente em culto solene a Deus. Que é quando nós mais uma vez ouvimos o Senhor, o general, nos mandando para a batalha mais uma vez, nos encorajando, sarando nossas feridas e falando: vai para mais uma semana de guerra. Digo isso para chegarmos ao nosso último ponto. O Senhor define os termos. Nós já tratamos da música. Nós vimos como o Senhor é descrito aqui dessas maneiras todas. E eu chamo esse último ponto então de o Senhor define os termos. Por quê? Os versículos 20 e 21 dizem o seguinte: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e condâncias. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavalinho. Comecei dizendo para vocês que no nosso Supremo Concílio, um documento sobre música secular na igreja precisou descer à comissão de himnologia para ser mais estudado. Talvez vocês já estejam sabendo aqui, se não eu já falo e depois traremos um relatório mais detalhado. Esse Supremo Concílio entrou para a história da nossa denominação. Isso sempre aconteceu, não sei desde quando, mas é uma prática comum. Mas agora a diferença é que se oficializou uma prática que eu creio ser completamente não bíblica.
nesse Supremo Concílio decidiu-se que mulheres são permitidas para pregar a palavra de Deus. Num contexto bem restrito, o documento, você pode ver, diz que na ausência de presbíteros docentes ou regentes e até diáconos, mulheres podem se levantar, abrir as escrituras e fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Eu repito, isso não é bíblico. E oficialmente a nossa denominação tomou essa decisão. Isso é para nossa tristeza, sem dúvida alguma. Podemos continuar confiando que o Senhor é homem de guerra e luta por nós e luta pela sua palavra, apesar de denominações ou de suas decisões. Isso tem a ver com o fato de o Senhor declarar os seus termos. Aqui nós vemos no versículo 20 um detalhe que não precisaria estar aqui, mas o Espírito Santo colocou. A profetisa Miriam, irmã de Arão. E parte dessa decisão, para dizer que a mulher então pode pregar nessas circunstâncias, é baseado no fato de que mulheres foram profetisas na Bíblia. E não há dúvidas quanto a isso. Miriam foi profetisa. Débora foi profetisa. Ulda. As filhas de Filipe. 1 Coríntios 11 nos fala que mulheres profetizavam no culto solene com os véus, com as cabeças cobertas. Não é verdade? Esse é um dos argumentos de Paulo. Mas, meus irmãos, como é que nós nos distanciamos tanto da nossa herança reformada, presbiteriana, diria eu, apostólica? Profecia e pregação não são a mesma coisa, nunca o foram. Profecia é algo que existiu na antiga aliança, que existiu na época dos apóstolos e cessou. Mulheres faziam parte, sim, desse tipo de situação. E quando eu igualo, então, o fato de Miriam ser profetisa, com uma mulher hoje tomar um púlpito numa igreja presbiteriana e pregar a palavra de Deus na ausência de oficiais, eu feri um princípio claro da sola escritura. Eu feri um princípio claro de que a gente não faz teologia no vácuo histórico. Nós não somos presbiterianos brasileiros. Nós somos presbiterianos fora de tempo, fora de cultura. A nossa denominação ou qualquer outra deve refletir aquilo que a Bíblia mostra ser presbiterianismo. A profetisa Miriam, assim como todas as outras mulheres daquela época ou da nova aliança, elas fizeram parte fundamental com seus dons e talentos da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos a participação adequada da profetisa Miriam, liderando quem, meus irmãos? As outras mulheres. Essas argumentações muitas vezes passam pelo campo do machismo ou do feminismo, quando a Bíblia não diz nada a respeito disso. A Bíblia mostra que há funções distintas dentro do povo de Deus, tanto na igreja e no culto solene, como fora, nas famílias, e por que não dizer até mesmo no Estado. Meus irmãos, a profetisa Miriam, ela faz algo aqui que ela não só poderia, como deveria ter feito naquele momento. O texto é claro, ela como profetisa, ela não assume uma autoridade que não é dela. Aquela autoridade era de Moisés e de outros homens. Inclusive é dito para nós aqui, a profetisa Miriam, irmã de Arão. Não é só um detalhe. Arão era o sacerdote. Arão daria então início à linhagem dos sacerdotes, os levitas. E quando nós somos fiéis às Escrituras Sagradas, nós percebemos que sim, apesar de haver profetisas tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, como um dom provisório, você não tem exemplo nenhum sequer de sacerdotisas na Escritura Sagrada.
Porque aí sim, o argumento teria mais força. Porque aí sim nós teríamos que, pelo menos num momento da história, Deus levantou, talvez pela negligência dos homens, uma sacerdotisa, uma que lideraria, que ensinaria e teria autoridade de homem, mas nem isso ele fez. Ele nunca fez isso. Nunca. E ele sempre deixou claro o que homens e mulheres devem fazer dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mesmo no século XXI, mesmo tomados pelos ventos de doutrina do feminismo, a profetisa Miriam não vai além das suas funções, e ela, liderando as mulheres, ela as guia então em dança e cântico, respondendo como que um eco àquilo que era cantado. E aqui nós vemos um exemplo, talvez, não tem como ser categórico isso, de uma música, por exemplo, onde um coral, os homens cantam e as mulheres respondem e coisa do tipo. Vocês conhecem isso, a gente faz aqui de vez em quando em algumas músicas. Continua sendo corporativo. Continua envolvendo homens, mulheres, crianças e todos, as gerações todas. E aí você poderia dizer, pastor, cuidado com o que você está dizendo. Porque tudo isso é aplicado sim ao culto a Deus. Quer dizer então que nós podemos aqui pegar tamborins e começarmos a dançar no culto a Deus? Não, porque os termos são do Senhor. E claramente o Senhor, que é homem de guerra, o Senhor que é glorificado em santidade, o Senhor que reinará por todo sempre, Ele já nos disse na sua palavra como Ele quer ser adorado em culto solene. E Ele diz para mim, salmodiai, salmodiai, salmodiai é o meu nome. Mas em nenhum momento, para o culto solene, Ele disse, dançai, dançai com tamborins ou quaisquer outros instrumentos. O Senhor, Ele delimita os termos. Ele está me dizendo nesse texto maravilhoso que eu respondo à sua graciosa salvação fora do culto, com música e dança. Dancem, cantem, toquem bateria, guitarra, o que vocês desejarem para a glória do Senhor. Você tem o dom de tocar alguma coisa, toque para a glória do Senhor. Componha músicas que manifestem os seus atributos. Façamos isso em igreja. Em outros dias que não destinados, aqueles destinados ao culto solene a Deus. Mas tudo aquilo que a gente pode e deve fazer nos outros dias, refletindo isso aqui, inclusive a dança, é algo que é restrito e se restringe no culto solene a Deus. Porque esse mesmo Deus que é salmodiado dessa maneira, Ele diz como nós devemos salmodiar. No culto solene, restrito às suas ordenanças. Isso também é guerra, meus irmãos. E que guerra nós estamos enfrentando. E que guerra nós estamos enfrentando. Eu gostaria de terminar pedindo que vocês abrissem, por favor, em Apocalipse capítulo 15. Que pena que vocês não perceberam. Se eu pudesse, eu mandaria repetir, mas não vou fazê-lo. Cantem em casa hoje, cantem voltando para casa, é fácil. Cantem, cantem, cantem. Primeiro cântico que nós cantamos hoje aqui. Apocalipse capítulo 15. Versículos 2 a 4. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor?
pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? Amém. Eles estão cantando o cântico de Moisés e nós podemos cantar também. Mas mais do que eles, meus irmãos, nós já cantamos os cânticos do Cordeiro. E cantaremos também quando formos reunidos na habitação do Senhor, na sua santidade, que hoje traz para nós uma escolha definitiva. Ou nós vivemos em vida e culto, presos e restritos à palavra de Deus, ou nós veremos o que Deus faz com a igreja, que interpreta as Escrituras como ela quer, e não como Ele ensina. Que Deus tenha misericórdia de nós, e salve você nessa manhã, para que você possa cantar os cânticos do Cordeiro de Deus. Ele é o nosso general. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, obrigado porque nós já podemos cantar aquilo que nós cantaremos para toda a eternidade. Lá certamente ninguém terá os seus lábios cerrados. Todos nós cantaremos e cantaremos ainda mais, e dançaremos ao Senhor, e faremos tudo o que lhe é devido, de acordo com os seus termos. Tende misericórdia da nossa igreja. Tende misericórdia, Senhor, daqueles que estão aqui hoje e ainda não podem cantar ao Senhor, porque não creram no nome do Senhor bendito e na obra do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Salva, Senhor, nessa manhã a tua igreja e aqueles que pertencem a ti e ainda não foram salvos. É no nome do Cordeiro bendito, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.